José Rubens Vicari, administrador, consultor e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós estamos aqui com uma empreendedora, uma profissional que veio de Belo Horizonte para nos honrar com suas informações. Doutora Cristiane Cóculo Assis, muito obrigado, gratidão por você ter vindo aqui, tá? Agradecemos também ao pessoal aí que tem nos trazido um monte de indicações, né? E no caso aí... A honra é minha. Me sinto obrigado. muito honrada de estar fazendo parte do seu projeto. Eu acho que a comunicação é uma das melhores formas para a gente estar levando conscientização, informação e subir no nível da população brasileira ou do exterior, à medida que onde alcançar o seu, né, a sua voz, o seu programa. A questão do empreendedorismo, mas que no que eu acho que a gente tem que tocar muito, porque é uma forma do brasileiro se libertar, né, da escravidão, das dificuldades financeiras, e trazer isso de uma forma eficaz, com ética, né, e responsabilidade, que eu acho que é o fundamental da gente ter na vida, né, manter Perfeito. Os valores da caminhada da gente. Ô Cris, você nasceu em Minas Gerais, né? Isso. Tá. Em que momento da sua trajetória, né, você decidiu na escolha da profissão? Eu nasci em Belo Horizonte, tive a oportunidade de morar, de conhecer toda a extensão do Brasil. Tenho meu coração muito interior de São Paulo. Né? Que cidade é? Ribeirão Preto. Ok, muito bom. Ribeirão, Paraná também, tenho memórias ótimas, Mato Grosso. Então, durante toda essa caminhada, na minha infância eu cheguei a ter essa ideia, mas que eu lembro que eu não sustentei muito nisso, e depois com meus 14, 15 anos, que me deu a certeza de fazer seguir a carreira de dentista, odontológica. Perfeito. Existia uma questão, meu pai queria que uma das filhas fosse médica, uma das filhas na área de saúde. Okay. Medicina, minha irmã preferiu não seguir exatas, e eu tinha uma certa aptidão para a área de saúde, as biomédicas, e aí eu cheguei a tentar o vestibular de medicina, passei em ciências médicas de terceira ou quarta chamada, não contei, fiz a minha inscrição na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, na Odonto. Nesse período, até eles me chamarem para a medicina, eu já tinha me encantado e não quis. Não quis seguir a carreira médica. Mas parabéns, você é muito inteligente já, né? Porque são cursos difíceis de Mas o que eu falo, questão da informação, eu fui treinada para isso. Desde pequena, meu pai investiu muito na questão da gente ter informação. E eu lembro que eu era muito, tipo assim, como é que fala? Eu era muito estimulada com leitura, com histórias, com assim, televisão. Na época que eu assistia televisão, que era essa época de criança, eu assistia o quê? Era filmes dos anos 50, 60. Sim. Então, assim, que era muito rico. Exatamente. Era uma cultura muito rica e não tinha tanto programas de. Como é que eu digo isso? De auditório, de auditório da tia. Silvio Santos não tinha aquela questão apelativa, pelo menos de segunda a sexta. Sim. Então, eu lembro que tinha desenhos excelentes. E eu lembro de eu começar a ler, assim, tipo assim, já tinha um entendimento, mas começar a verbalizar palavra mesmo construída na televisão. Eu lembro que a primeira palavra que eu li foi Godzilla na televisão. Tá, entendi. E você vê que era um filme que tinha sido, até acho que não sei se isso, do Japão, original do Japão, do Japão. Então, assim, a televisão tinha muita informação. Eu sei que eu tenho muita cultura tem muita noção de cultura americana através desses filmes, sempre fui muito teatro e tudo. Então, assim, eu tive um privilégio a nível de que legal. Isso aí fez muita diferença na minha vida. Acho que a gente fica mais leve, mais refinado, entendeu? Sabe escolher melhor. E uma noção de mundo melhor, né? Exato. Também, né? Assim. Ô Cris, e quando você começou a fazer odonto, mesmo as matérias teóricas lá, você passou a gostar? Você gostava mais da parte prática? Eu sempre fui estudiosa, só que
Eu me recordo que logo eu sempre tive boas notas e tudo, mas eu tive um relaxamento, um conforto na parte prática. Também, assim, como eu era muito dedicada, logo depois do primeiro ano eu consegui fazer monitoria de anatomia cabeça e pescoço. Fiquei 4 anos fazendo monitoria de cabeça e pescoço, fiz provas tudo direitinho. Tive muito contato com o professor, eu não tive muito contato com colegas, né? E aí na parte prática eu fui vendo, desenvolvendo e vendo que tinha a ver, assim, que era a minha vaga, entendeu? O pessoal brincava com você que tem muito bafo dos clientes? Ah, sim, com certeza. Eu lembro que a gente tinha, tipo assim, eles eram tão cuidadosos que eu lembro que a gente atendia alguém que a gente mesmo levasse, algumas pessoas, até você estar assim, treinado, para depois atender a público, né? E a pessoa tinha que confiar em você, no seu trabalho. Exatamente. Assim, agora, nessa às vezes era da família ou amigos, né? Isso, as primeiras pessoas assim. E assim, só que naquela época a gente tinha um controle muito bom, excelentes professores que realmente conseguiam administrar, tomar conta de toda aquela turma ali, além dos alunos de quem a gente estava atendendo. Então, realmente lá na PUC-MG eu tive um respaldo assim, muito grande também. Foi assim, graças a Deus, tipo assim, de início ao fim eu tive um suporte bom assim, de professor e rolava muita brincadeira. E às vezes até a pessoa também ficava constrangida, porque não conhecia a gente e pensava assim, eu vou ser atendida por um aluno, né? Sim. E aí tinha também aquela questão de deixar a pessoa confortável, ela perceber que, fazendo uma anamnese bem feita, que eu estava sendo bem assistida, qualquer dúvida que ia, né, estar com um professor junto, né? Mas na área de odonto a gente ri muito, tem muita brincadeira, assim. Ô Cris, quando você começou assim, os atendimentos, né? Então, da tecnologia que tinha naquela ocasião, até agora, mudou bastante? Não, demais. Demais. Facilitou também mais? Nossa, assim, você vê como é que coincidiu. Semana passada eu estava fazendo, até comentei, eu tinha maçarico para fazer certos dispositivos de aparelho ortodôntico. A gente já compra isso há muito tempo, a gente faz planejamento digital no computador de tratamento do paciente, tipo assim, de 15 meses, de até 24 meses. Então, tipo assim, eu planejo no computador, aí eu faço, né, as tomadas, mando para uma empresa que imprime as placas que eu vou usar, e aí depois eu entrego as placas para o paciente, impressão 3D. Puxa, interessante. Eu sou da época do amálgama. Aqui, e eu vou te contar, eu formei em 94, fui atendendo em prefeitura, em área rural. Lá a gente ainda tinha que fazer manipulação de amálgama para poder atender os pacientes. E assim, depois eu tive a oportunidade de vê-los, porque com mais de 27 anos de formar, 28, ver aquelas restaurações de amálgama dando tão certo, né? É verdade. Funcionavam demais. A gente não tinha recursos, muitas vezes, e funcionava muito bem. E o pessoal da área rural que você atendia, eles eram muito gratos depois, né? Menino, era muito contagiante, porque na verdade Você chegou a ganhar banana? Eu passei num concurso de uma cidade interior de Minas, e aí, tipo assim, eles me colocaram, como eu também fazia saúde pública, eles me colocaram para fazer levantamento epidemiológico e tal. Então eu conheci cada canto daquele município, e aí teve um que eu me recordo, que eu acho que foi um dos mais emocionantes. Eu andei 40 quilômetros pela estrada de ferro para chegar numa escola, e chegava lá e eles me olhavam como se eu fosse de outro mundo, como se eu fosse assim, tivesse saído de uma revista. E assim, só de ter o contato físico, deles perceberem que era uma pessoa para poder dar atenção, de deitar na cadeira, de conversar, de olhar, eles já se sentiam gratos. Então assim, eu lembro que era canjica. Opa, que bacana! Tipo assim, não, assim... Paçoquinha. Isso, paçoquinha. Queijo não, né? Queijo canastra. Queijo é muito demais. Que legal. E esse ato é um ato mineiro, né, para quem não sabe, de hospitalidade, né? E assim, uma sensação de agradecimento muito grande. Então, assim, eu passei por muitas situações, ganhava muito presente mesmo. E que é uma forma de reconhecimento, né? E às vezes, assim, eu já recebi coisas que eu sei que a pessoa não tinha condição de me dar, e dava, entendeu? Aí eu falo assim... gratidão, né? Muita. E assim, e aí, pra mim, aquilo criou uma relação de comprometimento e confiança que é maior, às vezes, que dinheiro, né? E aquele é o mundo real, né? Exatamente. Então, às vezes você olha assim, vai fazer um exame bucal e tal, e às vezes você vê que a pessoa está
precisando de outras necessidades básicas. Quer dizer, eu cheguei a atender gente que tinha piolho e tal. Então, assim, é a questão mesmo de informação. Você vê que não é tão longe disso que né, esse fato que eu estou te contando. E você vê que a população brasileira é desistida nesse nível odontológico de uma forma muito grande, porque, assim, existe a questão da atenção à saúde, existe a informação tal que tem que se levar de qualquer maneira, reforçar e tal. E isso melhorou durante esses anos, porque o índice de cárie melhorou, o tipo de serviço que é procurado hoje é outro tipo de serviço. Você vê que os dentistas brasileiros são os melhores do mundo mesmo. Isso, verdade. Né? Quantas vezes fui chamada para... Eu fui também da iniciação científica, quantas vezes eu fui chamada para fazer curso, iniciar pesquisa científica fora, só que, assim, é complicado você assumir isso, porque é uma escravidão total. Você ir para os Estados Unidos e tal, e ficar por conta de estudar, né, e viver de bolsa, não é uma realidade que dá para a gente... Exatamente. Então, assim, acabei não indo para esse lado, mas no Brasil eu fiz muita iniciação científica através do MEC, né, do CNPq e tal, e a gente tinha muito resultado bom. E muito a nível de pessoas, por exemplo, então, diversas pessoas que eu atendi de forma gratuita, era da prefeitura, mas depois me procuraram, quando tiver condição, em um consultório particular. Ok, entendi. Ô Cris, e quando você... a prótese ainda é o mesmo conceito que existia antes, sabe? De pegar o molde ou não? Eu, na verdade, eu sou ortodontista, tipo assim, a minha cabeça toda de ortodontista mesmo, especialização e mestrado. Eu tenho feito mais as lentes, a parte mais estética mesmo. Entendi. Agora, há muito tempo atrás, eu fiz muita prótese bem feita e tal, e assim, graças a Deus, a gente que é ortodontista respeita muitas questões de oclusão, tal. Mas assim, existe ainda muito aliado a implante, tipo assim, planejamentos, né, de 4 implantes superior e inferior, e com as próteses overdente, que tem resolvido assim, bastante, mas assim, se houvesse ainda o cuidado do pessoal de mais de 30, 40 anos, não teria necessidade de fazer extração, perder dimensão vertical de oclusão, desfazer mais o rosto, um envelhecimento por falta de estrutura dental. Né? Entendi. Como foi a sua sensação quando você soube que existia a panorâmica no laboratório? Assim, não, que você podia ver a chapa, tirar a chapa lá também. No caso, eu sempre pedi a documentação ortodôntica completa, né? Mas é uma maravilha, né? Você já viu? Não, é com scanner. Tipo assim, a panorâmica, por exemplo, para a gente que vai, como você falou, eu tive uma pessoa que foi fundamental na época do meu mestrado, que foi o Dr. José Luiz Junqueira, e ele é especialista e mestre em radiologia. E ele foi meu orientador, inclusive, para poder fazer, na minha dissertação de mestrado, a comparação de casos com e sem extração, e eu fazia o acompanhamento cefalométrico. Então, assim, a panorâmica, por exemplo, para quem está acostumado, a panorâmica te dá informações demais. Então, às vezes, eu olhar a panorâmica, olhar para você, tipo, não, você tem problema sem respiratório, você tem CCI, você tem dente batata, tal, você tem deficiência de crescimento, e aí a gente vai bater com... São recursos nossos que a gente tem para poder auxiliar no diagnóstico, que reforçam muito, tipo assim, auxiliam demais no planejamento e que nos dá, e fala que a pessoa estudando muito, dá muito recurso para poder a gente ajudar a pessoa, inclusive em outras áreas de assistência ao otorrino, fonoaudiologia, né? Perfeito. De uns tempos para cá, tem menos gente indo ao dentista ou mais? Sei lá, você acha que o tipo de alimentação melhorou? Eu não vejo, é muito raro eu ver paciente com cárie. Quando é paciente meu que eu acompanho sempre, não tem. Mas quando é paciente que vem, né, novo, geralmente tem uns períodos específicos. Período de muito estresse, períodos que a pessoa está trabalhando, está com alimentação ruim. Então são determinados, não é mais a realidade geral da população, pelo menos que eu atendo, mas que, de muitos centros urbanos, mas que eu vejo que são momentos pontuais onde que existe uma queda da imunidade por alguma dificuldade de alimentação, dificuldade que eu digo assim, de qualidade mesmo de alimentação e tal. Agora, essa questão da orientação, eu percebo assim, adolescentes, preguiça. Não é nem falta de informação, é preguiça. E tem ainda alguns que não escovam os dentes? E olha, então, escovar até que escova, mas fio dental que eu vejo uma dificuldade muito grande de pessoal para fio dental. Entendi.
acima de, até onde pai e a mãe orienta como é que fala? E toma conta, vai, que geralmente até os 10 anos. Dali em diante, aí já é outra história. Entendi. Que legal. E você continua estudando, participando de congressos? Eu nunca parei. Nesse tempo todo eu sempre fiz de odonto, sempre. Tipo assim, mesmo quando não era área minha, mas como eu tinha profissionais trabalhando nas minhas clínicas, tipo assim, eu sei a autoridade de tudo. Mas assim, só que eu não vou pegar, por exemplo, fazer um implante. Eu sei que o especialista vai fazer muito bem. Eu não fiz especialização de implante. Então assim, mas eu sei tudo então, justamente para poder estar alinhando com o trem de mais moderno e tal. Então eu tenho, por exemplo, a gente hoje usa câmera intraoral Skyscan para poder fazer um check-up digital. Eu uso o scan para poder fazer como é que fala? A captura de imagem para poder fazer os alinhamentos, ou as lentes, ou as próteses. Então, assim, a prótese melhorou muito a nível de, principalmente coroas e de lentes, a nível estético, né? Que talvez, assim, a gente tinha vários próteses, faziam um trabalho muito bom, com muita funcionalidade, mas às vezes não chegava na estética tão legal, igual hoje chega de alinhar a perspectiva do paciente. Né? E até dá uma estética melhor, né? Muito boa. Você tem cara que você é da área de odonto mesmo? Não. Porque eu falo assim, tem certas, por exemplo, como eu já falei, vocês têm tanta foco, tanta noção de detalhes, que vocês fazem trabalhos maravilhosos. Eu até pensei que não. Eu sou engenheiro de formação. Tá, legal. Que bom. Mas é engraçado que isso tudo, você vê que a gente estava até comentando na vinda para cá, que fala como que os traços genéticos, os traços de cultura determinam muita gente na escolha das profissões ou nos nossos resultados. Né? É verdade. Ô Cris, nós estamos aí nos instantes finais, tá? Eu gostaria que você deixasse seus contatos, né? Se for deixar o telefone, fala do DDD diária, as redes sociais, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, principalmente aqueles alunos de último ano de ensino médio que estão assim, procurando a profissão desejada, tá? Então, meus contatos, né? 31, meu WhatsApp e telefone 319-9288-8180. O Instagram é @doutora Cristiane Cóculo. Meu Cristiane é CHR-I-S-T-I-A-N-N-E. Ou senão, doutora Cris Cóculo. Tem um canal no YouTube legal, assim, com material de conteúdo. Tem TikTok também, doutora Cristiane Assis, doutora Cristiane Cóculo. E, assim, em termos de consideração, eu acredito, assim, que assim, alunos, né, você tem que ver realmente o que a pessoa gosta e quais as aptidões que ela tem. Por exemplo, quando você escolheu engenharia, com certeza a gente sabe que você deve ter um raciocínio lógico, matemático, e aí esse problema, provavelmente você já tinha visões assim, de querer construir algo, né? Então eu acho assim que a pessoa tem que seguir os instintos. Não digo instintos, mas propósitos, ou ter uma fé muito grande de pedir a Deus mesmo para uma orientação, para que você para que a pessoa se desenvolva o seu propósito ali. Porque quando você gosta da profissão, tudo fica leve, né? Qualquer desafio fica leve, tipo assim, você tem uma disposição, uma motivação muito maior para poder você estar atendendo, assistindo ao seu cliente, independente se é área de saúde ou não, você está atendendo o seu cliente bem e você também tendo satisfação. Porque não tem coisa melhor de resultados, tanto financeiros, que são essenciais, mas também de você saber que você entregou algo que mudou a vida de alguém, que ajudou alguém, entendeu? Porque realmente aquele nível que acontece, isso você consegue chegar e atingir uma pessoa, torna pra gente uma energia muito positiva de relacionamento também. Da gente passar na vida fazendo relacionamento, né? Sim. Em medida onde pra gente passar. Eu não sei se eu fui tão específica, porque realmente eu acho que pra mim, assim, teve uma parte da minha vida, eu sei que eu tinha que fazer área de odonto, não vejo mais tanto operacional, mas eu vejo que até onde eu fui, me criou uma expertise muito grande, tanto em relacionamento, pessoas, e tá justamente, tipo assim, tentando realmente solucionar e ter o que o empreendedorismo precisa, né? Perfeito. Gratidão. Muito obrigado. Obrigada, querido. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa fantástica profissional, a doutora Cristiane, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.